Olá, nós estamos aqui hoje para dar um ó lá de casa, o nosso edital ó lá de casa, trazendo os nossos artistas locais, projetos do setor cultural aqui da cidade de Jundiaí. Então, nós temos mais uma webconferência do edital ó lá de casa hoje para vocês. Uma ação da Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Cultura, junto com os profissionais do setor cultural, e também agradecendo os parceiros que TVTech, a Unidade de Gestão de Inovação em Relação com o Cidadão, e nossa ação, esse nosso programa do edital Ó lá de Casa faz parte também do Jundiaí Empreendedora, que foi uma ação, né, durante a pandemia da Prefeitura de Jundiaí para apoiar os empreendedores locais e de uma maneira geral, e também o setor artístico que ficou dentro desse nosso escopo, né? Nós temos aqui a questão da visão artística, não só pela forma que a arte tem peculiar, né, de ter uma expressão aí pela natureza dela subjetiva, poética, algo que é um potencial da nossa espécie, né, que nos diferencia de outras espécies, inclusive, por essa peculiaridade da arte, né, como ela acontece, como ela nutre a gente, nos alimenta, nos motiva. Mas, além disso, a gente tem dados econômicos também para falar do setor artístico, hoje chamado também de economia criativa. Então, só no estado de São Paulo, representa 3,9% do PIB, que movimenta o setor artístico cultural. Mais de 1,5 milhão de postos de trabalho dentro desse setor, mais de 150 mil empresas. E, enfim, são dados que são importantes da gente saber também da questão cultural e artística, para a gente saber da importância e da valorização desse setor. O edital Ó lá de Casa, que foi lançado em maio, nós tivemos mais de 300 artistas inscritos daqui de Jundiaí e mais de 260 selecionados, que a gente conseguiu selecionar mediante essa ação. Então, ele foi proposto para artistas da cidade de Jundiaí, artistas daqui da nossa região, por conta da pandemia, dessa emergência, né? Nós temos aí várias modalidades, algumas a gente tem teatro, música, dança, e a gente criou dentro do edital um setor que era para webconferências, que ele visava contemplar um setor mais técnico, como a gente tem hoje, e um tema, né, temas mais técnicos, o setor técnico, que às vezes não é o artista que está lá na ponta se apresentando, que pode fazer uma live, tocar, se apresentar, mas as pessoas que trabalham nesse setor artístico e cultural, mas que não tem essa possibilidade de fazer uma live em termos de uma apresentação, como a gente normalmente está acostumado. Então, a gente fez as webconferências nesse sentido. Então, hoje a gente tem aqui, ele que mandou 2 projetos para a gente, que isso era previsto também no nosso edital. Então, Ricardo Silva, vou chamar o Ricardo aqui, que ele tem um tema muito interessante para apresentar hoje. Ricardo Silva, olá, tudo bem? Olá, João, tudo bem? Prazer, tudo bem com você? Tudo jóia, queria agradecer você por ter se inscrito no edital, estar com a gente nessa ação, ter sido contemplado com 2 trabalhos. Hoje você apresenta para a gente Cultura Italiana no bairro do Traviú. Então, vou deixar aqui você com o público. Agradeço a participação e boa apresentação. Valeu. Muito obrigado, João, pela atenção, pelo apoio para a gente aí. É importante isso, né? Olá, pessoal, tudo bem? Como o João já me apresentou, né? Meu nome é Ricardo. Eu vou estar apresentando um pouco da cultura italiana do bairro do Traviú. O bairro do Traviú, para quem não conhece, é um bairro aqui do município de Jundiaí, um bairro muito famoso nessa questão da cultura italiana, mas eu não vou fazer isso sozinho, eu vou chamar uma pessoa para a gente conversar um pouquinho, uma pessoa que nasceu no bairro, ela vive e respira essa cultura italiana. Gostaria de convidar a Diná para entrar aqui para a gente conversar um pouquinho. Oi, querido, tudo Olá, bem, Diná. Ricardo? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a pouco disponibilidade presa, um pouco voltando. Sempre à disposição. Adoro Muito falar obrigado. do Traviú. A gente foi bem assertivo, né, na questão do preenchimento do edital, um dos editais, né, voltado para a questão da cultura italiana, e
e chamar, né? A gente pode conversar um pouco, poderia explicar um pouquinho do meu conhecimento que eu adquiri com o pessoal do bairro, mas a gente vê mais valor trazer uma pessoa do bairro que viveu aquilo, que conhece toda a história, todas as questões lá do bairro, que foram trabalhadas, que são trabalhadas até hoje, que permanecem, né? Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, Dina, como que surgiu o bairro do Traviú, o que é o Traviú? Vamos conversar um pouquinho. Ô, João, coloca a primeira apresentação para a gente, por gentileza. Isso. Nós vamos trabalhar um pouco, né, da cultura italiana aqui em Jundiaí, né? Mais especificamente no bairro do Traviú. Isso, que está ainda muito presente. Sim. Está muito presente em Jundiaí, especialmente no Traviú também, bastante, né? Bom, voltemos ao século XIX, né? A Europa estava passando pela Revolução Industrial e todas as pessoas que viviam no campo começaram a perder lugar, né? O Brasil, a América, né? As Américas em geral e o Brasil em especial, precisando de pessoas para trabalhar na lavoura, né? Tanta terra, tanta gente, e lá esse pessoal estava sobrando, aqui estava precisando. Então vieram para cá, vieram para o Brasil, mais ou menos em 1870, muitos italianos que foram trabalhar nas fazendas de café. Sim. Alguns que foram, depois eu vou explicar, que compraram a fazenda Traviú, muitos deles foram para fazendas em Campinas, interior de São Paulo, cultivar o ouro verde, né, que era o café. E lá vieram, porque aqui estava acabando a escravidão, precisando de pessoas para trabalhar na terra. Trabalharam muito tempo na lavoura de café, em especial na fazenda Sete Quedas. Lá se conheceram 4 ou 5 famílias e começaram a ganhar dinheiro também. Sim. Não só trabalhar em troca de comida, de carne, eles começaram a ganhar dinheiro e guardaram o dinheiro. Eles queriam ter as próprias terras. E ouviram falar que em Jundiaí havia uma fazenda que estava sendo vendida, uma fazenda de café, e eles se reuniram, 5 famílias, né? Se reuniram e compraram em 1893, 10 anos depois que eles chegaram, eles compraram um terreno em Jundiaí, em 5 famílias. Da região do Vêneto, vieram Tomazetto, Lorençon, Riseto, do Tirol, que é outra região da Itália, vieram os Steck, Pompermayer. Aí eles se uniram e compraram a fazenda Traviú. Já tinha esse nome, é um nome indígena, que significa companheiro de viagem, porque no Traviú tem um monte, se chama Monte Traviú. E os indígenas se orientavam por esse monte para voltar de suas caçadas, de suas viagens. Então, eles compraram essa fazenda em 5 imigrantes italianos, vieram em 45 pessoas. Nossa, que legal. Saíram da fazenda Sete Quedas, em 45 pessoas, já era uma comunidadezinha, porque pequena, mas ficaram 10 anos lá. Então fizeram amizades. Até se casaram lá, na fazenda Sete Quedas. Olha que e legal. vieram com as esposas, em 45 pessoas. E não tinha nada. Tinha café. E eles também não tinham nada. O que eles ganharam, eles deram entrada na fazenda e depois eles pagaram, que ficou 18 contos de réis a fazenda. Depois pagou parcelado a fazenda, né?
Era parcelado. Sim, que legal. Ao todo, eles pagaram 18 contos de réis da fazenda Traviú. Construíram a casa com barro, chão batido, barro. No começo era uma grande comunidade mesmo, 45 pessoas trabalhando no café e construindo suas próprias casas com poucas ferramentas que tinham. O meu bisavô, Domenico Tomazetto, que é um dos que vieram da Itália, ele tinha muita aptidão com carpintaria. Então, com o pouco que eles tinham e com a ferramenta que eles tinham, eles foram construindo aos poucos algumas casas para eles e trabalhando no café. Mas não aguentaram, tinha que tomar vinho. Não como. Aí eles começaram. E viram também que Jundiaí não era uma terra muito eficiente para o café. Aí eles começaram a arrancar café e plantar uva para o consumo, que era bastante. Eles consumiam a uva, faziam o vinho para eles. E aí, aos poucos, a uva era uma uva Isabel que vinha da Europa a princípio. Uma uva bem vermelha, quase preta, que dava um bom vinho. Essa era a uva que eles tinham. Depois chegou ao Brasil a uva Niágara branca, vinda dos Estados Unidos. Aí eles começaram também, aos poucos, ir tirando o café e plantando a uva que eles conheciam, queriam plantar. Então, eles começaram a plantar a uva e viver dessa uva. E depois de bastante tempo já no Traviú, já construindo cada um a sua casa, família já tinha suas casas, tiveram que dividir em glebas. Dividir o bairro, né? Cada família tinha uma gleba. Dividir o bairro. Sim. Porque, na verdade, era uma fazenda, eles estavam vivendo todos juntos, mas eles começaram a ter filhos, né? Para isso eles eram bons também, eram rápidos. E aí foi crescendo, né? Sim, os Tomazetto crescendo, os Carbonari crescendo. Isso é bom, porque tinha gente para trabalhar na terra. Sim, precisa. Né? E mulher para eles casarem, porque também casavam entre eles. Aí dividiram o bairro. Primeira coisa, decidiram onde seria o centro do bairro, porque eles eram muito católicos. O centro do bairro, eles fizeram um barracão para eles rezarem. Trouxeram da Itália um quadro de Nossa Senhora das Vitórias, que era para quem eles rezavam no começo. E construíram essa igreja, vamos dizer, no centro do bairro. Sim. Eles dividiram. Quem veio da região do Vêneto ficou ao norte do bairro. Quem veio da região do Tirol ficou ao sul do bairro, porque já existia uma rixa, né? De quem é daquela região, então ficou mais ou menos dividido assim, com a igreja no meio. Essa igreja foi um divisor do Toda bairro, noite, né? eles iam lá. Foi. É no meio do bairro, exatamente. Esse prédio ainda existe. A igreja. Nós temos uma foto da igreja aqui, Dina. Vamos ver se o João contar pra gente, desculpa. Nós temos uma foto isso! Da igreja. Tem uma foto da antiga igreja. A parte a alta última aqui, foto, né, eu acho. Isso! Exatamente. Essa maior é a primeira igreja do bairro, que funcionou até 1957, quando construíram a maior, que existe até hoje, que é essa que está embaixo aí. Essa maior que tem até hoje. Então, essa primeira igreja ficou bastante tempo ali.
depois de 10 anos de construída, que eles só tinham um quadro da Nossa Senhora das Vitórias, eles voltaram para a Itália, 2 pessoas, Steck e Carbonari, voltaram para aquela região, de onde eles trouxeram a imagem que nós temos até hoje, que é uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias, toda de madeira, numa peça só, é uma imagem lindíssima que está até hoje na nossa igreja, né? Ela está até hoje lá a imagem da Nossa Senhora das Vitórias. Então, o bairro Travieú sempre foi muito... Na Igreja Nova, está lá. Muito voltado, assim, para a região. Então, depois de bastante tempo que eles estavam ali, plantando já suas uvas, no sítio do Antônio Carbonari, houve uma mutação genética, não foi ele que misturou, mas houve mutação genética, e no sítio dele apareceu uma uva rosada, a Niágara rosada. Muito tímida, um pezinho, mas ele muito inteligente e empreendedor, foi aumentando esses pés de uva rosada, de Niágara rosada, que é essa uva maravilhosa que hoje Jundiaí leva o título de terra da uva por causa dela, sim, né? É uma uva de mesa, aqui, né? É uma uva doce. Bem bonita essa uva, né? Bem saborosa. Essa é a Niágara rosada. Que surgiu ela é doce. Não é uma uva específica para vinho. Surgiu no Travieú. Sim. Surgiu no Travieú. E aí eles começaram a mandar, porque aí já tinha o trem, e eles mandavam as produções para o Rio de Janeiro para serem vendidas, né? Só que chegou lá, Ricardo, ninguém quis essa uva. Falou, que uva é essa? Por que uva estranha é essa? Aí, porque eles não estavam acostumados com essa cor rosada. Eles queriam a uva branca, como eles estavam acostumados. Então começou a aparecer essa uva rosada e não teve muito sucesso. Eles começaram a vender mais barato, porque era uma uva diferente, porque tinha menos. Aí os compradores foram lá no Travieú e falaram assim, gente, essa uva não vende, essa uva não vai para frente. Mas por quanto você está vendendo? Ah, estou vendendo mais barato do que a uva branca, porque ela não vende. Não, senhor. Você vai vender ao dobro do preço da uva branca e dizer que é uma uva, é uma novidade, que é uma uva especial, doce. Não venda por menos, venda por mais. E foi esse jogo que contribuiu para o sucesso da uva rosada. Esse jogo de marketing, que de bobo eles não tinham nada, não. Essa uva rosada, até hoje, é muito famosa em Jundiaí. Em 1934, já foi feita a primeira festa da uva, que é aquela imagem que vocês viram aí. Já teve muito sucesso. Até hoje nós temos aí 2 fotos, né? Uma da festa antiga e uma da festa mais recente, que é realizada hoje por conta dessa uva rosada. Antônio Carbonari recebeu a comenda, né? Ele é comendador e leva o nome do parque onde hoje é realizada a festa da uva, né? O Parque Comendador Antônio Carbonari. Então, até hoje, cada vez é uma festa mais conhecida no Brasil inteiro, né? É uma festa que é maravilhosa, todo mundo trabalha, todo mundo gosta, todo mundo visita. O Ricardo já trouxe muita gente para a festa da uva, hein, Ricardo? Sim, a festa muito tradicional aqui de Jundiaí, né? As pessoas sempre que vêm aqui ficam com um gostinho de quero mais, e todo ano volta, que é uma festa familiar, né? Uma festa que dá para você vir e aproveitar bem. É uma festa também que é bem voltada para a questão da região, né? Cultura da região, artesanato da região, gastronomia da região, turismo da região, tudo voltado para o turismo mesmo da região, né? Para o turismo, para a cultura da região. Isso que valoriza também a história nossa, do município, né? E
essa festa foi possível graças ao surgimento da uva Niágara Rosada que nós tivemos na região do Traviú, né, Dina? Eu fico muito feliz com a festa da uva ter retomado esse caráter familiar, porque houve uma época em que a festa da uva ficou uma coisa muito comercial, com imensos shows, e aí perdeu-se um pouco essa tradição. Hoje não, hoje ela volta para esse lado familiar, que é o que atrai as pessoas, é vir para Jundiaí e comer as coisas daqui, e conhecer o artesanato daqui. Eu acho muito linda. Eu sou suspeita, né? Trabalho na festa desde 10 anos de idade, então a gente cresceu indo para a festa da uva, era a nossa alegria, né? E é legal também que na festa da uva tem, né? Na festa tem as rainhas e tem a princesa, né, Dinah? Você também participou já da corte, né? Da festa da uva. Conta um pouquinho mais pra gente, pessoal. Quando eu tinha 15 anos. Quase ontem. Muito tempo atrás. Imagina que isso. Nos meus tempos de princesa. Mas é bem legal. A festa da uva é uma coisa que é bem Jundiaí mesmo, é uma coisa que ajuda muito economicamente, e o turismo atrai muito. Então é uma festa muito esperada pelos jundiaienses em geral, comércio e tudo mais. E é legal. Mas voltando ao Traviú. Sim. Fala, Ricardo, o que você ia falar? Eu ia falar que a foto preto e branco, ela foi uma foto da primeira festa da uva, que ela foi realizada no centro da cidade, né? E com o passar dos anos não comportava mais, foi construído o espaço que a gente já mencionou, né? Que é o espaço, o Parque, né, Comendador Antônio Carbonari, que leva o nome do Antônio Carbonari, que foi no terreno dele que foi encontrada essa uva Niágara Rosada. Exatamente. Quer falar um pouco do Traviú mais agora, Dina? Voltando um pouco, então, agora eu vou realmente para a cultura italiana. Por que foi definido o Traviú como a rota da cultura italiana? Houve um divisor de águas com o Ilario Caniato, que foi um forasteiro, ele não é nascido no Traviú, mas ele se casou com a Rosa Carbonari, que para nós chamávamos de Rosetta, uma querida, e ele casou com ela e abraçou o Traviú culturalmente, e ele era uma pessoa autodidata, muito inteligente. Ele trouxe para o Traviú teatro, banda, coral, cinema. Depois que a igreja passou para a Igreja Nova, em 1957, aquele prédio, esse prédiozinho que a gente está vendo ali, passou a receber eventos culturais. Até hoje nós chamamos de Grêmio, ele passou a receber eventos culturais. Então, talvez porque o Traviú era um pouco longe da cidade, era um reduto meio fechado, sabe? Não tinha muita... não ia para a cidade, então tinha que acontecer tudo ali. A diversão, as festas, tinha leilão. Mas leilão não era de carro, caminhonete, não, era de galinha, de porco. Que legal. E aí, nas quermesses, eram famosas as quermesses do Traviú, porque aí, à noite, tinham apresentações. Então, tinha o teatro, o Ilario Caniato escreveu uma peça que se chamou Os Vinhateiros, que contava exatamente a história do Traviú. Essa peça ainda existe, ela foi recriada depois de 100 anos, na época do centenário do Traviú. Ela foi recontada por outros atores, alguns ainda da velha guarda, que você conhece bem,
a Rosa, minha irmã, o Milton, esse povo que trabalhou no teatro da primeira versão, trabalhou novamente, e alguns novos. Então, quando o Travil fez 100 anos, em 1993, houve novamente uma retomada de alguns eventos, né? Houve uma caminhada no Monte Traviú, colocamos lá uma placa, plantamos um pau-brasil, fizemos várias gincanas com crianças, com pessoas de idade, fizemos um grande almoço. Então, em 1993 foi um ano bem bacana, uma festa maravilhosa do centenário. Conta um pouquinho mais de você falou que foi colocada uma placa. Tem uma placa lá em cima do monte, né? Quem foi que colocou a placa? E também na frente da igreja, né? Tem razões, né? Que eu acho que é muito importante isso para a gente contemplar com o pessoal. Você quer que eu fale mesmo, né? Você quer que eu fale que foi a minha mãe que descerrou aquela placa, né? A minha mãe é Letícia Carbonari Tomazetto. Minha mãe ela descerrou a placa lá em cima no Monte Traviú porque ela era a pessoa mais velha daquela caminhada, né? Então eram jovens, crianças, e a minha mãe, que era uma senhora que trabalhou muito pro bairro, no catecismo, na igreja, na escola, uma pessoa muito viva também, companheirona do Hilário Caniato nas suas viajadas culturais, e ela descerrou a placa lá em cima, que está até hoje a placa. Em frente ao Grêmio, que nós falamos hoje, que foi a primeira igreja, existe a placa também dos fundadores do Traviú, das 4 primeiras famílias que chegaram, e de um lado tem o brasão da região do Vêneto, e do outro lado tem o brasão do Tirol, que foram de onde vieram as 2 regiões de onde vieram. Dá para ver ali as 3 pedras. A do meio é com os nomes dos fundadores. Olhando do nosso lado direito é o brasão do Vêneto e do lado esquerdo é o brasão do Tirol. E aí que é a divisão dos tiroleses e italianos que nós falamos. Mais acima a gente vê, né, a mesma igreja, o bairro sem as placas, né, Dina? Aqui, a foto preto e branco, ela não tinha as placas colocadas no centenário, né? Exato, foi colocada no centenário, exatamente. Então, esse centenário veio para relembrar tudo, foi muito bacana, foi muito bacana. Bom, e o que mais que o Traviú traz de cultura italiana, além de toda essa parte de teatro? Era muito viva a cultura no Traviú. Por ser, como eu já falei, um pouco distante, se casavam entre eles. Então, a árvore genealógica do Traviú é assim, ó. Porque é casado, primo com primo, depois nasceram os filhos, ainda tem Tomazetto casando com Tomazetto, Carbonari casando com Carbonari. Então, muita gente que chega a Traviú, ao passar por essa rua principal, onde tem as 2 igrejas, a nova e a antiga, percebem ainda algumas casas, hoje não é mais, infelizmente, mas percebem ainda algumas casas sem muro, os quintais abertos, que lembra muito a Itália, né? Sim. Então, eu acho que... Porque quando eles dividiram o bairro, eles fizeram as casas onde eles iam morar ali no centro, todas perto da igreja. Todas as casas eram ali. E a uva e o sítio era mais distante dali do centro. Então, o centro ficou uma rua de casas, ainda tem casas antigas que a gente pode admirar, né?
mas já está mudando muito, né? Não tem como você fugir do progresso, da violência. Não é mais o que quando eu nasci ou quando começou, não é. Algumas vantagens e algumas desvantagens. O progresso chegou, né? As casas estão mais bonitas, mas com isso também veio violência, veio outras coisas também. Mas ainda é um bairro que preserva bastante a cultura. Ainda é um bairro que você nota que são descendentes de italianos. Sim. Parla um pó, fala calinho, esse R puxado meu. Então, Ricardo, né? ainda o Ricardo, o Rui, ainda se reconhece muito a Itália na gente. É um bairro bem querido, né? A gente trabalha bastante na região, a gente conhece os municípios, os bairros de Jundiaí, não desfazendo de nenhum bairro, mas assim, cada um tem uma característica específica, né? Claro, isso. O pessoal chega, ô Ricardo, tudo bem com você? Você, o seu Billy, né? Que recebe bem a gente, assim que tudo cantado, né? E é bem característico, me marca muito uma vez que eu fui levar um pessoal lá para conhecer a adega do Billy ainda, e o pessoal queria degustar o vinho. Aí não tinha nem uma garrafa aberta. Daí ele pegou, abriu uma garrafa, deu para o pessoal degustar. Daí eu fiquei preocupado, mas vai abrir a garrafa para o pessoal degustar? Ele falou, não, isso aí à noite eu resolvo com a garrafa. Assim, ia beber a garrafa a noite inteira, então... resolve fácil. O jeito que a gente é recebido lá, né, é muito caloroso a recepção de lá, então acho que é bem característico mesmo, né, do pessoal do bairro ali, né, isso é bem legal. Dina, a gente tá chegando... O meu pai tomava um garrafão, não dava... Um garrafão de vinho não dava para uma semana para o meu pai, não. Nossa! Não, mas legal. Dina, a gente tá chegando próximo do horário para encerrar, né, a gente tem uma meta para cumprir. Você quer complementar com mais alguma coisa específica do bairro, da cultura? Eu queria agradecer você, Ricardo, pelo convite, ao João Carlos, meu querido, também pela ideia, pela força que ele dá para o turismo, a prefeitura como um todo, e dizer que eu sou muito feliz, eu estou sempre pronta para falar, para conversar, para falar sobre o Traviú, principalmente. Estou muito feliz. Obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço, Dina, sua disponibilidade, seu tempo de estar cedendo, estar conversando com a gente, né? A gente está numa situação um pouco diferente, né, do que antes, né? A gente chegava aí, se abraçava, conversava. Hoje a gente tem que ter um certo restrições, mas a gente está mostrando, fomentando, né, o que nós temos aqui, né, no município, né, um pouquinho de Traviú, que é um pouquinho distante aqui do centro, mas é uma região muito querida também, aqui por todos nós, que traz consigo essa veia ainda latente da questão da cultura italiana, das adegas, das cantinas italianas também, que isso também agrada muito. Todo mundo que vai lá percebe a diferença, né? Cada região com a sua peculiaridade, mas ali o Traviú se destaca mais nessa questão, né? Agradecer também, né, o João por estar coordenando por trás dos bastidores, né, deu todo um suporte para a gente, a cultura aqui de Jundiaí, a prefeitura também, por abrir espaço para a gente conseguir estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho, mais um pouco do município de Jundiaí. Logo a gente vai estar apresentando outro projeto também. E é isso, João. Você quer complementar alguma coisa? Vou invadir aqui a praia de vocês. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, eu queria agradecer muito. Valeu, meu Dina. Querido. Foi muito bacana, porque o Ricardo enviou o projeto para a gente e eu não tinha ideia que era a Dina que ele tinha convidado, que é uma amiga querida também.
a gente se conhece. Eu digo sempre, eu tenho família lá no Caxambu, que são meus queridos também, mas digo que meus amigos também estão no Traviú, então é uma alegria, porque a gente tem ascendência italiana, né? Vem de família italiana, de pai e mãe, como a maioria de uma boa parte das pessoas que moram aqui em Jundiaí, e a gente, quando a gente ouve, né, um trabalho como esse, a gente lembra das nossas raízes, do que a gente foi criado, a gente tem essa identificação primeira, né? E o que eu acho muito bacana é isso, dessa construção, né, Diná, que tanto a gente vê no Caxambu, vê aí no Traviú, desse empreendedorismo em relação a ter a tradição, ser empreendedores e ter essa visão turística e apontar para um futuro, resgatando a raiz, mas com empreendedorismo. Eu acho isso algo muito bacana, porque é o que faz muitas regiões, não só no Brasil, e a gente vê que tem esse tipo de turismo, né? O turismo que se chama de experiência, né? E que cada vez ele é uma tendência, e eu acho que isso é algo que a gente tem que ressaltar, valorizar cada vez mais, né? E assim, acho não, eu vejo que a prefeitura também, em relação à festa da uva, e com o turismo, né? A gente tem lá a Marcela também, que um grande apoiadora da gente. Muito bem essa questão ali com a gente. Então, é algo que a gente percebe que Jundiaí tem grandes, nessa área, nesse aspecto, né? A gente tem um potencial muito grande, né? Então, é muito bacana. Queria agradecer muito ao trabalho do Ricardo, essa ideia, esse projeto, a Diná por ter participado, foi uma alegria, muito bacana. Eu digo assim, né, uma alegria mesmo, a gente sempre tenho falado isso também, né? Nesse momento a gente sabe da dificuldade e como é difícil a gente lidar com essas adaptações, com a tanta dificuldade das pessoas nesse momento em relação a tudo, né? A questão financeira, mas a gente precisa também abrir parênteses, que é como eu digo, a gente ri e chora ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa é a arte da vida, né? Para a gente também aproveitar dentro do possível, ter essas oportunidades de conhecer mais e continuar tirando forças para continuar e seguir e saber se adaptar e vamos para frente, porque senão, né, o que a gente puder fazer, a gente está aqui para poder fomentar e continuar, principalmente falando do setor cultural e no sentido amplo, né? Então, muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, João, Diná, espero vê-los novamente muito em breve, pessoalmente. Eu que agradeço. Beijo. Até mais. Valeu, um grande abraço para vocês. Beijo. Valeu, Ricardo. Isso mesmo. Muito obrigado a vocês que acompanharam esta live do Ola de Casa. Fiquem com a gente. Nós temos o nosso site da Cultura, nós temos também no YouTube da Prefeitura de Jundiaí. Acompanhem nossos canais e até a próxima. Muito obrigado.